Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. Pacote laboral de UGT rejeita, a ministra convoca a última reunião. Agora é a Sra. Ministra que tem que decidir. A Sra. Ministra estava a aguardar de uma decisão do Secretariado Nacional da UGT, que foi agora, por unanimidade, a proposta que está em cima da mesa foi rejeitada. O Secretariado Nacional da UGT rejeitou ontem e por unanimidade a proposta de revisão da legislação laboral apresentada pelo Governo. A Central Sindical diz que mantém abertura para continuar a negociar. Em resposta, a Ministra do Trabalho, que já tinha dado por finalizadas as negociações, convocou o que diz ser uma última reunião da Concertação Social para o dia 7 de maio e quer que a Central Sindical apresente propostas. Caso não seja possível chegar a um acordo, a ministra Maria do Rosário Palma Ramalho diz que o governo vai encerrar formalmente nessa reunião o processo negocial e promete que o governo avançará para o Parlamento com esta proposta. O secretário-geral da UGT, Mário Mourão, confirmou a rejeição do pacote laboral e recordou que o separa da proposta governamental. Sim, há ainda a questão do outsourcing, há a questão do banco de horas, há a questão da jornada contínua, a questão da remissão abdicativa, a não reintegração do trabalhador tendo sido despedido ilicitamente. O primeiro-ministro Luís Montenegro defendeu o esforço negocial do governo e salientou que houve consenso quanto a 138 alterações à legislação laboral. O PS, por seu turno, falou em simulacro de negociação e a iniciativa liberal em forças de bloqueio. A nossa convidada de hoje é Teresa Coelho Moreira, professora da Escola de Direito da Universidade do Minho e autora do Livro Verde sobre o Futuro do Trabalho 2021. Bem-vindos ao P24. O seu dia começa aqui. Teresa Coelho Moreira, obrigado por ter vindo a este P24 para falarmos sobre o pacote laboral. A CGTP foi afastada deste processo logo no início, decorreram negociações paralelas e a UGT rejeitou ontem pela segunda vez esta última proposta. O Governo, entretanto, convocou uma última reunião de concertação social para 7 de maio. As confederações empresariais defendem que esta é uma alteração, que é um progresso, e as centrais sindicais dizem que é um retrocesso. Ainda será possível haver um acordo se as posições de ambos os lados não se alterarem, porque parece que o que está aqui subjacente é uma espécie de passa-culpas. No fundo, qual é que é a sua opinião enquanto especialista nesta área sobre a proposta de alteração da legislação laboral que está em cima da mesa? Quanto a esta questão específica, eu diria que se não existir qualquer alteração das partes, não haverá acordo possível. Foi dito, quer pela Sra. Ministra ontem mesmo, na declaração que fez, quer na própria tomada de posição, também de ontem, da UGT, em que disseram não vai apresentar uma nova proposta. Será a UGT, se assim o quiser, apresentar no dia 7, terá até 7 de maio, na data que foi acordada para a nova reunião da concertação social. Se não existir qualquer alteração, se não acordaram agora com o que está, se não existirem alterações, também não chegará a acordo, creio eu, não é? Não me parece lógico de nenhuma das partes não existir qualquer alteração. A Teresa Coelho Moreira foi a coautora do Livro Verde sobre o Futuro do Trabalho em 2021 e uma das preocupações desse mesmo livro era, resumindo, garantir e compatibilizar competitividade, direitos laborais e coesão social. A proposta do Governo entra em contradição com esses princípios ou corrobora-os. A proposta do Governo é uma proposta para 2026, tal como a sua era para 2021? Bom, em primeiro lugar, quanto ao Livro Verde, eu fui uma das autoras, juntamente com o meu colega o professor Guilherme Neray, que depois algumas das propostas foram atendidas e deram origem à Lei 13/2023, a chamada Agenda do Trabalho Digno. E era importante, e essa realmente era uma das linhas fundamentais, que ao mesmo tempo que se aumentasse, sem dúvida, todas as ideias, a alteração das leis laborais para adaptar ao futuro do trabalho, existisse coesão social. E essa coesão social significa também, sem dúvida, não aumenta a precariedade, não facilitar os despedimentos, mesmo com, repare-se, estava sempre englobado com o futuro do trabalho, com novas formas de prestar trabalho, com o futuro do trabalho. E essa era a ideia sempre da base ser a coesão social. Este anteprojeto, nas várias versões, quer a 1ª de julho, quer depois de março, quer de agora, apesar de intitular-se Trabalho 21, tem várias matérias que me parece que a coesão social fica muito colocada em causa.
Permita-me só, normalmente não é falado muito, mas a Agenda do Trabalho Digno, a Lei 13/2023, Portugal foi, não o pioneiro, mas praticamente pioneiro a tratar de trabalho nas plataformas digitais. Antecipando-se. Temos uma vastíssima já jurisprudência sobre isso, nomeadamente a nível do Supremo Tribunal de Justiça. Temos uma diretiva da União Europeia sobre essa matéria que todos os Estados-membros têm de transpor até dezembro deste ano, até 2 de dezembro deste ano. O que faz o anteprojeto Trabalho 21 nessa matéria, revoga tudo praticamente o que nós já temos, que está adaptado para a diretiva, e altera de tal forma, criando um sistema que vai contra uma diretiva da União Europeia, que Portugal vai ter de transpor até 2 de dezembro de 2026. Por isso, eu diria aqui que estas matérias, não há aqui essa coesão social e em algumas matérias está um retrocesso, quando há uma obrigação de transpor uma diretiva da União Europeia. Por isso, acho que é importante realçar isso, assim como outras matérias também do próprio anteprojeto, nesta parte. Nesse mesmo livro verde, e já a propósito, dizia-se que a revolução digital, a inteligência artificial e a automação estão a transformar profundamente o mercado de trabalho tal como o conhecemos. Ora, esse tem sido um dos argumentos das associações empresariais para defender a proposta do governo, mas ao mesmo tempo não há, como disse neste anteprojeto, nenhum capítulo dedicado a estes temas. Há aqui uma contradição entre o que será a necessidade elencada pelo setor empresarial em contraponto com o que diz o Ministério. É outra das matérias, eu já me tinha dito, muito obrigada, em que o anteprojeto chama-se Trabalhos 21, mas o que é certo é que a parte toda da inteligência artificial, da utilização de algoritmos, na versão inicial, temos de fazer aqui também essa parte, na versão inicial não tinha nada sobre a inteligência artificial, nem sobre a utilização de algoritmos e de gestão algorítmica. Tínhamos já desde 2023, no próprio Código de Trabalho, mas nada foi acrescentado quando a própria diretiva que tem de ser transposta, relativa à melhoria das condições de trabalho nas plataformas digitais, obriga a transposição de um capítulo inteiro sobre gestão algorítmica. Nada tínhamos sobre isso na versão apresentada em julho do ano passado. Verdade que na proposta apresentada em março e depois agora também esta proposta final, passamos a ter alguma regulamentação, mas não um capítulo específico sobre a inteligência artificial em algumas partes. Aqui sim, tenho a dizer, creio que foi um contributo da proposta apresentada pela UGT, que tinha lá algumas matérias sobre inteligência artificial, nem todas foram passadas para esta proposta final, mas tem lá. Mas não há nada sobre a gestão algorítmica, não há nada sobre estes desafios colocados pelas novas formas de prestar trabalho, não há nada sobre a parte e não só sobre esta questão da inteligência artificial. Repare-se, a inteligência artificial de desemprego, de formação, temos um regulamento sobre a inteligência artificial que parte já entrou em vigor, vai continuar a entrar em vigor aos poucos, mas que tem implicações grandes a nível laboral e nada disso está no Código de Trabalho. Formação em literacia digital dos representantes dos trabalhadores, nada também nada no anteprojeto. E fora da própria inteligência artificial, alterações climáticas também, sem dúvida algo muito importante nos dias de hoje, nada sobre isso. Ou seja, é um anteprojeto Trabalho 21, mas que estas matérias não estão lá tratadas. E por isso dizer-se, como se dizia no início, que tinha uma parte de novas tecnologias, só se fosse a comunicação pela via da intranet das empresas, que isso estava lá, sem dúvida. Mas mais nada relativamente a estas matérias. Depreendo pelo que disse, portanto, que esta legislação não corresponde à realidade do mercado de trabalho hoje e às suas exigências, não é? Do ponto de vista jurídico ou constitucional, um bloqueio na concertação social pode ser um enfraquecimento estrutural deste modelo português de negociação, de concertação social. Ele pode estar em risco na medida em que uma das centrais sindicais não é incluída, há pressão para que a outra prove esta legislação. Portanto, este modelo de concertação pode estar em risco, tal como o conhecemos. Sem dúvida sai fragilizado desta situação toda. Reparemos, apresentou-se em julho, tivemos até agora, já estamos em finais de abril, e as reuniões na Comissão Permanente da Concertação Social são pouquíssimas. Ou seja, colocou-se completamente de lado o sistema, o modelo da concertação social tal como a conhecemos. Ou seja, a reunião com as confederações de empregadores, com uma confederação sindical, mas não
na concertação social e deixando de parte a maior confederação sindical, a CGTP, que faz parte e tem de fazer parte da Comissão Permanente de Concertação Social. Por isso, diria que sai fragilizado este sistema com esta forma de negociar. A Comissão Permanente de Concertação Social, todas as outras situações, todos os outros, mesmo que não se chegue a acordo, implica muitas reuniões, muitas reuniões, mas na Comissão Permanente de Concertação Social, não bilaterais ou trilaterais, por assim dizer. Caso essa última reunião na concertação fracassar, o Governo pretende avançar com esta reforma, sem o acordo da UGT, provavelmente com alguma contestação sindical à mistura, na certa. Podemos estar a criar legislação que é formalmente válida, mas como se diz no jargão do direito, socialmente inaplicável, porque rompe uma lógica de compromissos? Podemos. Eu acho que, repare-se bem, os dados que foram apresentados, há uma forte contestação social a este projeto, porque consideram que é um retrocesso e não um avanço em nível de direitos dos trabalhadores. Se chegar a acordo e se tiver entrar em vigor, a contestação social pode continuar, porque apesar de ser a lei, não quer dizer que não haja, e com todo o direito, e ainda bem, estamos num regime democrático, a contestação à própria lei aprovada. E reparemos que, repito, não é teórico, ouviram-se as pessoas, há manifestações que esta proposta tem uma forte contestação social. Veremos, não é? Mas sem dúvida, isso não se sabe. Para terminar, a Teresa Coelho Moreira não vive propriamente no século XIX e tem sido autora de alguns textos, de alguns trabalhos académicos bastante atuais. Um deles é um livro chamado Direito do Trabalho na Era Digital, no qual fala, por exemplo, na utilização de algoritmos nas relações laborais. O direito laboral tem de ser adaptado? E sim, de que forma estas alterações do mundo laboral na era digital? Muito obrigada. O direito de trabalho tem de ser adaptado, mas eu costumo sempre dizer que ele tem um ótimo historial, porque ele tem vindo a adaptar-se e é fruto de uma revolução tecnológica à data, é fruto da Revolução Industrial, e não foi a Revolução Industrial, senão uma enorme revolução em todos os níveis, e ele tem um bom historial para poder adaptar-se. Agora tem de se adaptar para o trabalho no século XXI, mantendo, no entanto, o código genético do direito de trabalho. Ou seja, o código genético do direito de trabalho, o ADN dele, é um direito tuitivo. É um direito protecionista da parte que é considerada mais fraca. Isso não pode, por assim dizer, ser afastado com o trabalho, e que não é afastado com esta defesa do trabalho do século XXI. Vejamos, alterações que poderiam acontecer, como eu disse já, de novas formas de gestão, de utilização de algoritmos, que está a acontecer, já é uma realidade, a maior parte das empresas utiliza, então, exatamente legislar nesse sentido. Claro que não quer dizer, tendo mais leis, teremos melhor direito, mas sem dúvida um vazio aqui não pode acontecer. Por outro lado, também, e esta gestão algorítmica tem implicações enormes a nível de novos riscos. Vejamos anteontem um relatório da Organização Internacional do Trabalho relacionado com o Dia Internacional de Segurança e Saúde no Trabalho, Dia Mundial de Segurança e Saúde no Trabalho, relativo aos riscos psicossociais, demonstrou que por ano, e eu digo por ano, morrem 840 milhões de pessoas, trabalhadoras, por riscos associados a esta doença associadas e riscos, esta situação de novos riscos psicossociais. E quais são estes novos riscos psicossociais? Estão relacionados com, por exemplo, organizações de trabalho mal feitas, má gestão, a gestão algorítmica, um controle permanente, a precariedade das relações de trabalho, tudo isso, 840 milhões de mortes, fora o impacto económico. Fora o impacto económico. Estes dados, e repito, um relatório apresentado anteontem pela OIT, dizem que há uma perda de 1,37% do PIB global a cada ano. Nós estamos a falar de um valor muito elevado em termos económicos. Ora, tudo isto tem implicações e o direito de trabalho, adaptando-se a estas situações. A nível de tempos de trabalho, nada se fala também, ou até se falou aqui neste projeto, tínhamos agora na proposta final, a propósito do dever de abstenção de contacto, que era algo que era muito positivo em Portugal, que nós temos, há uma alteração nesta versão final em que passamos a ter a possibilidade de, se a entidade empregadora disser que um trabalhador não tem de responder ao e-mail, então já não há aqui a violação do dever de abstenção de contacto. Claramente esta proposta esta parte foi introduzida
uma contribuição das confederações de empregadores. Por isso podemos ver que, quando nós falamos de redução dos tempos de trabalho no século XXI, que é isso que está em causa, o que parece que está é o contrário, aumentar as cargas horárias. A conciliação entre tempos de trabalho e tempos de não trabalho, ou seja, a melhor conciliação. O que há? Reintrodução do banco de horas por acordo, o banco de horas individual, que não melhora a conciliação, é exatamente o contrário. É exatamente o contrário. Teresa Coelho Moreira, obrigado por ter vindo a P24, foi um prazer tê-la cá neste episódio. Muito obrigada. Não leves nem gravador, nem câmara. É sobre as Forças Populares 25 de Abril. Estamos em 1980. Já não há guerra colonial, não há fascismo. Nem sequer há revolução. Como falar hoje da violência da extrema-esquerda no período pós-revolucionário, como tentar entender o que movia as Forças Populares 25 de Abril, que ficaram conhecidas como as FP25, no início da década de 80. Como olhar a violência e as operações de recuperação de fundos, assim, entre aspas, leia-se, assaltos a bancos. Ou como pôr um país a perguntar-se porque é que ainda não olhamos a sério para esta história que faz parte do nosso passado recente. Projeto global realizado por Ivo M. Ferreira, um filme que estreia esta semana nas salas de cinema e que nos quer fazer pensar em tudo isto. Saiba mais na edição de hoje do Y, na nossa edição impressa e em público.pt. Mas ouça também o podcast No Escuro com Alexandra Prado Coelho e Vasco Câmara, porque o projeto global é um dos temas em discussão. Obrigado por ouvir o P24. Voltamos amanhã. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.